Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui com o grande Odin hoje. Nossa, eu estou muito animado para esse bate-papo. Cara, muito tempo eu estou querendo viajar com você no outro lado. Tudo bem, irmão? Tudo certo, Roger. Pois é, cara, a gente sempre troca uma ideia, né, vez ou outra aí pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas acaba que nunca rolou, né, um ultralado, e aí hoje a gente vai bater esse papo e, caraca, tô animado também. Cara, eu vi você ontem falando de Insta, vi você tinha um boné top e tinha spiritual running, corrida Sim, espiritual aí, eu gostei demais desse boné. Que é esse boné? O que significa isso para você? cara, essa pira, né, eu acho que quando a gente... Acho que assim, eu, eu comecei com essa pira de longas distâncias quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. É, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência muito incrível na minha vida, que mudou assim completamente a minha noção e minha percepção comigo mesmo, saca, do meu potencial. Na ocasião, eu fazia parte de uma instituição chamada Clube de Desbravadores, que é como se fosse um escoteiro, sabe? E aí, mais ou menos dos meus 10 até meus 18 anos, eu fiz parte dessa instituição. Só que com 15 anos tinha um rito de passagem que era basicamente uma travessia de 3 dias com uma mochila nas costas e a gente ia andar 80 quilômetros, né? Eu já estava acostumado a fazer trilhas, mas não algo tão extenso assim. E tinha um detalhe, que na ocasião eu estava com sobrepeso, eu tava tipo pesando 105 quilos nessa época. E aí eu cogitei não ir e tal para essa expedição, porque isso é uma parada muito longa, né? Eu falei, pô, acho que não vou conseguir, né? Eu sabia das minhas condições na época. Mas aí o grupo acabou me dando força, né? Que tinham outros amigos da mesma idade e tudo mais. E eu fui, e cara, no final dessa expedição, assim, no terceiro dia, eu vivenciei, assim, algo mágico, né? Tipo, aquele negócio, assim, tipo, caraca, velho, eu consegui percorrer, tipo, 80 quilômetros, só eu e meu corpo e, sei lá, minha mochila com as minhas coisas, com a minha comida e, tipo, cara, isso é muito poderoso, assim, eu acho que... E aí eu voltei a acessar isso, sei lá, quando eu comecei a correr longas distâncias, sabe? Tipo, esse lugar, sabe? Eu acho muito poderoso, eu acho que é uma ferramenta espiritual, esse mantra que a gente acaba desenvolvendo, né, nas longas distâncias, de ficar ouvindo o próprio passo durante horas e mais horas e mais horas. Eu acho que a gente atinge uma outra consciência, assim. E realmente eu acredito que a corrida eleva a espiritualidade, sabe? Eu acho que a gente entra em contato com algo divino mesmo quando a gente passa a correr longas distâncias, né? Não só correr, assim, eu acho que se locomover usando o corpo, sabe? Porque muita gente só caminha e, cara, é impressionante, assim, às vezes a pessoa fica, sei lá, um mês fazendo uma grande travessia a pé, sabe? Eu acredito que tem esse potencial para liberar esses hormônios e, enfim, acessar esses lugares que talvez até alguns cultos religiosos também acessem, sabe? Através ali de rituais, enfim. Cara, essa entrada para alguma coisa espiritual pelo caminhos não tradicional, talvez eles são tradicional, uma coisa mais ancestral, uma coisa que eu quero tocar muito nesse assunto. Mas, cara, você é uma artista plástica, você mora no Rio de Janeiro, você é um músico, você é um corredor. Agora mesmo, tipo, quais a identidade que eu acabei de falar, você está mais perto agora mesmo na sua vida, você identificando mais com você. E além disso, eu quero entender como tudo isso te dá olhos diferentes para ver essa cidade famosa, Rio de Janeiro. Cara, eu acho que tem muito a ver com o fato de eu sempre morar aqui em Santa Teresa, né, que é um bairro histórico e tem essa fama de ter muita arte envolvida em cada canto do bairro, sabe? Tipo, tanto nos muros, que, tipo,
nas fachadas antigas, assim, você vê sempre um grafite ou um lambe, né, que é um papel, né, como se fosse um pôster que a gente cola, né, na parede, que a gente chama de lambe-lambe, não sei se você já ouviu falar nessa técnica. Então, eu acho que o bairro é muito democrático nesse sentido, sabe? Ninguém te reprime se você quiser se expressar no muro, sabe? Então, eu cresci nesse ambiente, né? Eu moro há 30 anos aqui em Santa Teresa, frequentando as ruas, né? Sempre estudei por aqui, sempre fiz as coisas por aqui. Então, cara, é complexo, porque não sei, eu acho que a arte, a música sempre fez parte de mim. Eu não sei quando que eu conectei e falei, sei lá, não sei, a minha primeira memória de pandeiro pra mim foi com 9 anos de idade fazendo uma aula de capoeira, sabe? Foi quando eu tive um contato ali com a percussão. Mas em contrapartida eu cresci também ouvindo samba em casa, sabe? Tipo, desde a barriga da minha mãe eu já ouvia samba, meus pais sempre curtiram muito música, né? Então eu cresci ouvindo música, né? E com muita pluralidade também de música, sabe? Não era uma coisa direcionada, assim. Então, eu acho que, sei lá, eu ouvia jazz, blues, rock. Então, eu acredito que essa pluralidade me fez ser quem eu sou hoje em dia, sabe? Porque acaba que, sei lá, eu gosto de fazer colagem, né, essa parte mais visual, eu gosto de experimentar ali instrumentos de percussão, né, que, como eu falei, eu tive contato com o pandeiro e me apaixonei, assim, por tudo ligado à percussão. Então, é, foi meio que as coisas foram se juntando, sabe, Roger? E hoje esse sou eu hoje em dia, assim. E eu realmente, é difícil me definir, cara. Pô, tipo, eu tenho um pouco de dificuldade de falar, hoje eu, sei lá, hoje eu tô mais o Odin corredor, Odin músico, saca? Eu diria que, sei lá, todos eles sou eu, sabe? É complexo definir um pouco. Saquei, cara. Mas quando se trata cidade Rio de Janeiro, é uma cidade muito famoso pelo mundo. Todo mundo tem uma opinião. Ainda mais aqui no Brasil. Opiniões boas, opiniões ruins. É violento, não é? A nossa cidade mais linda no mundo. Que é a cidade você quer para outros ver? Tipo, quando você vai compartilhando Rio de Janeiro com outras pessoas, qual tipo de Rio de Janeiro você quer mostrar para eles? Cara, eu tento mostrar o mais real possível, sabe? Porque, assim, eu sei que a visão do turista já vai ser uma coisa diferente, né? Tipo, já vai ser aquele encanto de estar numa viagem, né? De estar ali curtindo, seja um dia de férias ou um passeio, né? Então, sei lá, eu tento mostrar sempre um Rio de Janeiro o mais real possível, sabe? Levar nos lugares que os locais vão, sabe? Tipo, que eu vou, que meus amigos vão, que as pessoas costumam ir mesmo, sabe? Comer nos lugares que as pessoas costumam comer e não nos mais caros ou direcionados para turistas, sabe? Eu tento sempre mostrar essa experiência mais real para as pessoas quando eu recebo alguém aqui. E, cara, uma grande parte de você como um corredor na cidade é o Parque Tijuca. Pode falar um pouquinho sobre esse parque? O que significa para você? O que significa para a cidade? Cara, o parque, assim, eu acho que, pra mim, é o que me prende aqui no Rio de Janeiro hoje em dia, sabe? Eu acho que, cara, eu moro num lugar um pouco afastado da cidade, né? Eu moro em Santa Teresa, mas já praticamente dentro do parque eu moro. Eu moro a mais ou menos 1,5 km da entrada do parque, de uma das entradas, né, que são várias. E, cara, assim, é incrível estar tão perto do parque, sabe? Porque, tipo, é o maior parque, é a maior floresta urbana da América Latina, né? E, cara, a influência da floresta na minha vida, assim, é uma coisa de outro mundo, sabe? Porque, como eu te falei, desde cedo eu fazia parte desse grupo, que era, né, que era parecido com escoteiro. Então eu sempre andei no parque, na floresta, tipo, seja caminhando ou fazendo uma trilha, enfim, acampando, sabe? Então eu sempre estava em contato com a floresta.
E aí, quando eu comecei a correr, tipo, aí o parque tomou um outro lugar, né? Porque virou um grande, sei lá, um grande CT, né? Um grande centro de treinamento, porque, cara, você Um começa playground, a... virou um playground para você, para explorar. Exatamente. Quando eu comecei a correr nas trilhas, foi tipo, eu comecei a revisitar cada lugar que eu, sei lá, sempre fui a pé ou com amigos, sei lá, curtir uma cachoeira. Eu comecei a revisitar cada um desses lugares que fizeram parte da minha vida, né, de toda a minha trajetória, só que agora com a perspectiva de um corredor de montanha, né? Então, pra mim, quando eu comecei a correr, né, comecei com 19 anos, mas nas trilhas eu já estava, sei lá, correndo uns 2, 3 anos, quando eu entrei de fato nas trilhas. Cara, foi algo mágico, assim, tipo, conectar a corrida com um ambiente, com um lugar que já fazia parte de mim, sabe? E, cara, tem que perguntar, porque esse mundo de arte não não é sempre que você tem um overlap com o mundo de esporte. E nem quero falar, eu quero entrar com isso mais tarde, com você com isso, tipo, essa ideia de correr espiritual e correr como um esporte. E talvez seja diferente para você, talvez seja a mesma coisa. Mas você acha que seus amigos nesse mundo de arte entendem essa grande vantagem que você tem de correr? Esse Cara, lado de spiritual running? Ou você acha que é uma aham. coisa, tipo, meio bizarro para eles? Cara, por incrível que pareça, eu acho que muita gente tem esse ímpeto de experimentar, sabe? Quando você fala, cara, mas e aí, tá, quando você conta alguma história, tipo, de como a corrida ajuda na criatividade, por exemplo, né? Como te dá alguns insights. E aí, alguns amigos têm até aquele ímpeto de, tipo, ah, beleza, eu vou experimentar e acaba, pô, gostando, saca? Mas eu acho que de modo geral, a galera é um pouco travada ainda, sabe? Tipo, acha que, não sei, alguns são um pouco mais academicistas, sabe? Acha que só pode ser feito de tal maneira e naquele molde. Tudo bem, é uma receita que dá certo, mas eu acredito que existem várias receitas que podem dar certo, saca? Eu acho que dentro da própria corrida é um pouco assim, né? Quando a gente olha as pessoas olhando para a corrida um pouco apenas pelo viés competitivo, né? E não pelas diversas outras formas que a corrida pode agregar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E conectando tudo isso e achando pessoas que fazem a mesma conexão é uma grande razão porque você está viajando no outro lado com a gente, com eu no outro lado, com a gente, todo mundo ouvindo também. No outro lado hoje, porque por causa desse contato que você fez com um cara nos Estados Unidos, chamado Kyle Richardson. Vou deixar você explicar um pouquinho melhor, mas para quem não sabe, o Kyle, ele é um grande cara do outdoor nos Estados Unidos, ele é um cara do FKT, o Fastest Known Time, ele está bem conhecido na comunidade de Boulder, Colorado, uma cidade famosa de outdoors nos Estados Unidos, mas ele é músico também. E pode explicar um pouquinho como se descobriu sobre Kyle e seus primeiros contatos com ele? Claro, cara, pois é, o Caio ele é muito ligado com a comunidade do FKT, né, do FKT. É, ele nunca correu uma corrida, né, uma corrida de fato, assim, com o É número de mesmo? vezes. Ele pira só nos FKT, né? E aí, cara, eu assisti o Tempo, né? Que é o Tempo um, não sei se você chegou a assistir, que é o Caio tocando bateria, solo, enquanto ele batia o recorde dos Flat Irons, lá em Boulder. Que é tipo uma trilha famosíssima lá, uma subida muito famosa. E aí ele linkou, ele e o Thomas, que é o amigo dele, cineasta, que depois eu vim conhecer também. Eles fizeram um link entre jazz, tipo, percussão no jazz, e, e a gravação dele batendo esse recorde, saca? Tipo, correndo nas montanhas. E aí eu achei incrível, porque é um filme de mais ou menos uns 6 minutos que não tem fala nenhuma. Tipo, é só corrida e percussão. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, bicho, isso é muito foda, tá ligado? Tipo, saca? Corrida e percussão, tipo, duas coisas que
fazem parte da minha vida há muito tempo. Tipo, eu já tinha percebido essa conexão, né? Que é quando, sei lá, você tá correndo com um fone ouvindo um samba ou qualquer música que tem um batuque com uma levada mais marcada, tipo, você consegue conectar o seu passo com a marcação, saca? E aí a corrida se torna muito mais brincante, enfim, se torna mais divertida. Mas e aí eu vejo um cara lá no Colorado, tipo, fazendo o mesmo link que eu já tinha feito. Falei, caraca, bicho, aí eu fui mandar uma mensagem pra ele, né? Tipo, parabenizando, tipo, pô, muito maneiro e tal. E aí nisso a gente começou a trocar ideia. Ele me explicou que ele estudou percussão na universidade e se especializou em percussão brasileira, saca? Música brasileira. E aí. E você sabia isso antes? Você sabia que ele estava ligado com música brasileira também? Não sabia. Não? Só vi o filme e achei maneiro e fui trocar ideia, sabe? E aí a gente foi descobrindo, tipo, pô, o professor dele lá na universidade era carioca e tal, um dos professores. E a gente começou a fazer vários links e ele falou, cara, eu tenho um projeto, tipo, e eu tenho vontade de gravar uma segunda parte do tempo numa viagem e tal. E aí, pô, eu não tava sacando ainda o que ele tava querendo dizer, saca? Até que ele falou, pô, tava pensando em fazer no Brasil e tal, e aí começou a rolar um brainstorming, assim, e as coisas foram acontecendo, né, porque, enfim, é um projeto que a Black Diamond que financia, né, tipo, por mais que seja uma iniciativa artística, né, você vê que o filme tem uma pegada bem artística, mas em segundo plano tem a Black Diamond ali, né, enfim. E aí a gente começou a construir esse roteiro. E então, explica esse timeline, mais ou menos, desde o primeiro contato até você foi trocando a ideia, esse processo inteiro. Qual tipo de cronograma a gente está falando e como foi esse processo de trocar a ideia? Foi tipo uma coisa muito rápido ou foi uma coisa que foi desenvolveu mais devagarmente? Cara, foi um desenvolvimento assim que durou uns 7 meses, sabe? A gente, até tipo, os primeiros contatos e tal, aí quando faltava mais ou menos uns 5 meses para a data da viagem, eles passaram 10 dias aqui no Rio pra gente produzir o filme. E aí, faltando uns 5 meses, a gente se reunia toda semana para poder desenvolver o roteiro, sabe? E aí eu fui nas possíveis locações, né, para gravar cada cena. Eu fui antes, tipo, fotografei e mostrei pra gente decidir onde se encaixava melhor cada cena enfim, a gente montou tudo do zero em mais ou menos uns 5 meses, com ligações, com chamadas, né, semanais. E então, eles chegaram, quanto tempo você tinha para gravar esse filme? E como foi o processo depois? Porque uma coisa você vai comunicando online, mas é diferente quando você sente energia mesmo, ainda mais quando você está criando uma coisa artística. E além, correndo com alguém também, né? Vivências, como você sabe bem, é bem única, essas duas coisas. Tocar música e treinar, correr, compartilhar esses momentos é uma troca de energia muito diferente. Eles chegaram e como foi o processo quando chegou de ser uma coisa presencial? Cara, pois é, isso foi uma coisa que eu tava muito receoso, né? Tipo, cara, imagina, sei lá, a gente tá construindo todo esse filme, né? Todo esse roteiro e chega aqui e não rola, né? Aquele match, né? Nem correndo, nem tocando. Seria muito frustrante, né? Mas as coisas aconteceram, cara. Tipo, de alguma maneira, assim, a sintonia bateu muito, muito forte, assim. E aí eles pegaram um Airbnb aqui em Santa Teresa, e aí eles ficaram 10 dias aqui no Rio. E aí, durante esses 10 dias, a gente dividiu entre, tipo, passear, né? Conhecer os lugares correndo, fazer as gravações e fazer umas fotos também pro pessoal da Black Diamond, sabe? O pessoal da Esportiva também. E acabou que o Joe Grant veio também, tipo, de surpresa, né? Foi uma parada muito, muito interessante, porque eles sabiam que eu curti o Joe Grant, né? Tipo, que eu curti a vivência, né? Toda a história do cara dentro das corridas, das ultras. E aí eles fizeram uma surpresa, tipo, porque ele não tinha nada a ver com o filme, mas ele veio pra fazer meio que apoiar a galera, sabe? Tipo, ajudar a gente
né, ficar ali meio que por detrás das câmeras e ele veio de surpresa. Foi muito interessante, assim, essa vivência. E simplesmente Joe Grant apareceu, Tipo, de nada. apareceu, assim, tipo, do nada. Eu falei, caraca, parece que eu tô vivendo um sonho, né? Tipo, do nada o cara aparece, tipo, e a vibe. Cara, foi impressionante, porque a vibe parecia que eu tava, sei lá, entre amigos de anos, sabe? E eu acho que é um pouco dessa cultura da corrida, né? Eu acho que quando a gente vivencia muitas situações similares, né? Não importa se é aqui no Rio, se é em Minas, se é no Colorado, no Japão, eu acho que, sei lá, quem corre ultra entende esses sentimentos, né? Mas quem não tá ligado, Joe Grant, é, ele é um Uma lenda, símbolo, né? quase. Ele é um símbolo de quantas coisas sobre Ultra. Ele é um símbolo, tipo, de uma época de Ultra. Tipo, quando Ultra Exatamente. nos Estados Unidos estava começando a crescer muito, mas ele é um símbolo de trail mais raízes. De Tipo, uma raízes geração, né, artísticas. velho? Ok? Tipo, eu acho que de uma geração, né? Ele marcou uma geração É. ali. Ele e mais alguns marcaram uma geração mais minimalista, né? Uma geração mais dirty bag, né? Uma Uhum. pegada um pouco mais raiz mesmo, né? Como você falou. Ei, não, que coisa, cara, que viagem. E como foi compartilhar sua cidade, seu quintal, Cara, com essas lendas? cara, foi muito especial, assim, tipo, levar eles nas cachoeiras, né? Mostrar exatamente o que um corredor de trilha aqui do Rio de Janeiro, onde um corredor de trilha corre, sabe? Então, tipo, eu acho que os caras deram sorte de ter conhecido um cara, tipo, raiz, né? Porque poderia ser qualquer pessoa que não tem essa conexão. E eu dei sorte, né? De, pô, poder mostrar o meu quintal pros caras que, sei lá, que eu já admiro há anos, sempre assisti os documentários, os vídeos. Foi uma experiência incrível, assim, tipo, e é engraçado, né? Porque é um, é um ambiente muito diferente do que eles estão acostumados, né? Você é americano, você sabe, né? Que aqui no Brasil é um bioma muito diferente, né? E ele, sei lá, nas primeiras trilhas, assim, ele já falou, oh, jungle, né? Tipo, eles achavam que estavam no meio da floresta, assim, tipo. E é muito legal ver a diferença, né? De, que, tipo, da pessoa de fora vendo o meu território, sabe? Eu achei muito interessante isso. Ei, dá uma. Eu acho que eu estou entendendo com sua história. Você já deu muito valor para Santa Teresa, sua cidade, seu quintal. Você vai vendo as coisas que não é tão bom, as coisas bons, e você tem um amor para a sua cidade. Mas às vezes a gente precisa uma coisa ser humano, a gente precisa alguém de fora que chega e fala, no, que é isso que você tem aqui? Você fala tipo, não, é foda mesmo, é foda mesmo. Exatamente. Cara, e E assim, pode E falar. além disso, compartilhar com dois caras assim, ou três, tinha o videomaker também, o Woodson, né? Sim. O Timothy É Woodson. isso, Thomas. I'm sorry? Desculpa. Thomas Hudson, o Thomas. E Timothy, eu falei Timothy. E compartilhar com esses caras deve ser tipo, foi 10 dias, você estava fora do seu próprio corpo. É tipo, você estava fazendo spiritual running mesmo. Exatamente, cara. E compartilhar e ouvir história e, tipo, cara, foi uma conexão, assim, foi um networking muito incrível, assim, muito incrível mesmo. E é bem isso, né? Tipo, os caras dando valor à fruta, né? Falando, cara, a fruta aqui é mais saborosa e tal. E aí você para pra pensar, né? Tipo, caraca, uma coisa que eu tenho todo dia, né? E aí é bem isso, né? Parece que você passa a valorizar, né? Mais do que você tem, né? Tipo, você agradece mais a todo o seu ambiente, né? A tudo que está ao seu redor, a tudo que você tem o privilégio, né? De estar vivenciando, né? Eu acho que me remete muito nesse lugar também. Não, incrível, cara, muito, muito legal. E como foi quando ver quanto tempo demorou depois disso? Eles voltaram para os Estados Unidos. Quanto tempo demorou até você viu o produto final? Você foi parte da editação e tudo assim? Cara, não, eu não fiz parte da edição, mas acho que foram mais ou menos uns 3 ou 4 meses a gente tinha um primeiro corte. E aí depois foi só uma refinada a mais pra essa versão final que o pessoal viu lá em Cambotas e que você viu também depois que eu te mandei. É,
Mas é isso, né? Foi um trabalho que, pra mim, foi o trabalho dos sonhos, assim, tipo, tá trabalhando ali com tanto com a parte de guia, né? Porque querendo ou não, eu acabei fazendo toda uma guiada, né? Entre as locações, entre os lugares, entre os restaurantes aqui em Santa Teresa, entre tipo, o lado cultural também, né? A parte musical, eu levei a galera em shows, em samba, toda essa vivência, né? Porque eu também queria mostrar esse lado do Rio de Janeiro para eles. E também o lado de produzir um filme, né? Tipo, porra, você tá no meio do mato com câmeras caríssimas, saca? Tipo, tu pensava, putz, se der qualquer merda aqui, tipo, o que que eu faço, tá ligado? Mas deu tudo certo e, pô, o resultado, assim, foi incrível, assim. Realmente, eu gostei bastante do resultado e nem foi porque eu fiz, mas realmente eu acho que ficou bem bonito, assim, conseguimos sintetizar é, uma Santa Teresa bem local, assim, sabe? Eu acho que bastante fora do que o gringo vem para ver, do que as pessoas vêm Uhum. visitar, sabe? Uma vivência tipo em ruas que os moradores usam para ir e vir, sabe? Que as pessoas usam para se locomover. Então, a ideia foi justamente essa, sabe? Sair um pouco do foco, de onde os holofotes estão, entende? Eu acho que o filme foi fenomenal, gostei demais. Eu acho que foi incrível o jeito vocês capturaram a energia de correr, esse flow de música. Acho que essa palavra é quase clichê usar, mas flow. Foi Sim. muito fácil ver isso pela música. Pode falar sobre essa importância, essa ideia de flow como artista e como um corredor? Eu acho que é bem importante essa questão do flow quando a gente fala de arte mesmo, né? Porque, cara, quando você pensa em fazer arte em conjunto, eu acho que tem que ter uma conexão, sabe? Não adianta apenas ele, sei lá, querer fazer o solo dele, eu querer fazer meu solo e ficar uma coisa desconexa. A gente, pô, sentou junto, sei lá, passamos uma tarde inteira para definir como seria cada parte musical do filme, sabe? Mas, por incrível que pareça, eu acho que juntou a parte acadêmica que ele aprendeu na universidade com a parte que eu aprendi na vivência aqui, tipo, tanto ouvindo nos bares, quanto em casa, quanto tocando, né, no modo mais freestyle. Mas, por incrível que pareça, deu um match muito, muito incrível, assim, porque ele falava, eu respondia e conectou muito rápido, assim, tudo conectou muito rápido quando a gente fez o processo criativo, né? Eu acredito que realmente é uma questão de flow mesmo, saca? Quando a vibe bate, velho, as coisas simplesmente acontecem, né? Isso, você usou várias vezes uma palavra interessante, essa conexão. E porque o primeiro filme que Kyle fez foi bem sozinho. Foi ela tocando a música, né? E foi ela fazendo o FKT sozinho. O Sim. que eu tô vendo, isso é minha interpretação, tipo, o tempo 2 é mais mostrando essa pessoas trabalhando juntos, mais uma comunidade. Isso é uma reflexão, tipo, até mostra você falando com as pessoas no bairro, tipo, em Santa Teresa, tipo, Zezé na esquina então, essa ideia de uma coisa bem solitário, tipo, correr pode ser bem solitário, músico pode ser bem solitário, ou pode ser uma coisa que vai transformando uma coisa muito diferente quando você vai compartilhando com outras pessoas. Você Sim. sentiu isso dentro desse projeto? Sim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Porque é bem isso que você falou, tipo, corrida pode ser uma atividade muito solitária, né? Principalmente quando a gente fala de ultramaratona, eu acho que é ainda mais solitário, né? Quando a gente pensa em, sei lá, madrugadas adentro da floresta e, cara, vai ser muito difícil você estar com alguém ali a maior parte do tempo. Mas em contrapartida, eu acho que quando a gente faz em conjunto também é muito divertido, né? E é muito mais prazeroso, digamos assim. E é o que eu busco hoje em dia na corrida. Eu acho que
hoje em dia, quando eu olho para o que eu venho buscando na corrida, é justamente tirar um pouco o holofote da competição, né, do lado do tempo, do pace, da distância, longas distâncias e tal, tirar um pouco o holofote disso e trazer um pouco o holofote para parte cultural e da vivência, sabe? De como a corrida pode transformar a nossa vida, tipo, cara, você não precisa correr 100 quilômetros para a corrida transformar a sua vida, sabe? Você não precisa ser maratonista, meio maratonista. Às vezes, uma microdose de corrida ali, todo dia, pode causar um bem fenomenal na sua vida, né? E eu acho que quando, sei lá, eu coloco o meu corpo, né, no mundo para isso, eu acho que acaba contagiando, né? E de certa forma as coisas vão acontecendo, né? E aí um projeto como o Tempo é para mostrar justamente isso, saca? Que, tipo, a corrida é para todo mundo, tipo, tanto para artista, para não artista, para corpos magros, corpos gordos. É para todo mundo, né? É um movimento do ser humano, eu acredito. É quase que um negócio meio fisiológico, assim, sabe? E posso perguntar, então, esse lado de correr, e até facilmente a gente vai conectando isso com a natureza também, é uma coisa, mas você vai para provas também, onde você viu, tipo, o overlap, você gosta dessa... Até qual nível você se sente ligado com a comunidade de trail que você vai encontrar numa prova? Ou você se sente mais em casa com a comunidade de música, ou ou os momentos raros onde você tem um crossover entre os dois, mas isso não, infelizmente não acontece todo dia. Então, como você se sente, né, quando correr vira um esporte? Cara, eu participei de muitas competições até 2021, que foi, acho que a última grande ultramaratona que eu fiz. Foi a BR-135, né? Corri 5 maratonas lá, 217 quilômetros. E aí, cara, não sei, parece que eu fui desconectando um pouco desse lugar. Mas eu gosto da corrida especificamente, primeiro da energia, de estar com outro ali. Eu acho que, cara, isso é muito incrível, a largada ali, né? Tipo, aquela emoção de estar com outras pessoas, tipo, todo mundo marchando rumo ao mesmo objetivo. Eu acho isso uma parada muito linda. Que, no final das contas, todo mundo tem o mesmo objetivo ali, né? Todo mundo quer completar, todo mundo quer finalizar bem o dia e não ter nenhuma intercorrência no meio da prova. Eu acho que quando junta todo mundo nesse propósito e alinha para sair, eu acho que é uma das energias mais incríveis que a gente sente. E também para me desafiar, né? Eu acho que era uma coisa mais comigo mesmo, sabe? Quando eu tava mais na vibe de competição. Eu acho que era uma coisa mais, tipo, pra ver qual é o meu limite, ou pra desbravar dentro do corpo mesmo, porque eu acho que quando a gente tá, tipo, só treinando ou só fazendo corridas mais longas em casa, né, digamos assim, no nosso quintal, eu acho que é um pouco diferente, porque na prova a gente, pelo menos eu tenho essa percepção, que eu consigo ir até o meu limite do limite, sabe, em prol daquele objetivo. E é nesse limite, eu acho que nesse breakpoint, né, que toda grande prova, toda ultramaratona tem um breakpoint, e eu acho que é aí que tá o porquê de ir, sabe? Tipo, quando você tá lá no meio daquela madrugada, depois de sei lá quantas horas, todo ferrado, e ainda tem muito chão pela frente, e aí você pensa em desistir, pensa em tudo, eu acho que é por isso que eu vou, sabe? Pra chegar nesse momento e da maioria das vezes, superar esse momento, que é o que eu busco, né? E ter essa conexão mais visceral, né? Porque eu acho que a gente vai se colocando num lugar de exposição mesmo, né? Eu acho que a gente vai se expondo, até que chega um momento que você já não tem mais casca nenhuma para se expor, e aí você encontra ali a sua essência, sabe? Que aí é cada um com você mesmo, né? E aí você encontra a sua força e conclui e continua ali depois daquele breaking point. Eu acho que é por aí mais ou menos quando eu penso em alinhar para uma corrida, sabe? Gostei demais, irmão. Gostei demais. Aqui, esse processo, e você tá falando... E é uma coisa que eu imagino que todo mundo
passe por isso, né? Eu acho que você pode falar um pouco sobre isso também, Roger. Até uma curiosidade que eu tenho, que, cara, você é um cara que tá sempre ali nas cabeças das provas, tá sempre chegando entre os primeiros, mas ao mesmo tempo você tem essa vibe mais brincante, eu vejo que você leva tudo com uma leveza, mais tipo, tá de boa, vambora, e vida que segue. Mas ao mesmo tempo você tá extraindo o seu melhor, assim, tipo, dá pra ver que você tá extraindo o melhor do teu potencial. Como que é pra você isso? Tipo, aproveitando aí pra fazer essa pergunta, já que a gente tava tendo esse papo. Você tá virando coisas, isso não é justo, irmão. Isso não é justo. Oh, irmão. Cara, para mim. Eu vou falar o seguinte, tipo. Porque eu sei, você tava me seguindo antes de ter Instagram, eu acho que você tava me seguindo. Então, você viu um processo comigo mesmo, onde correr foi uma coisa que eu fiz muito solitário, muito sozinho. Eu ia aparecer nas provas. Na verdade, eu não sei exatamente porque eu estava indo para provas nessa época, 2015, 2016, porque não foi meu alvo. Provas, né, Roger? Mas não foi meu alvo, nem quis. Provas. Mas foi uma coisa só para aparecer, não sei, eu não tava aproveitando a comunidade, eu não tava aproveitando muito por volta, eu acho que gostei da ideia de ter um alvo, tipo, eu vou treinar para essa prova chegando, talvez foi só isso, mas eu lembro claramente, depois de uma prova, um cara me perguntou, o que você acha do esporte de correr? Eu acho nada. Nessa época, eu acho nada. Porque, para mim, eu falei, eu acho que ele não gostou, porque ele tinha uma revista de outdoor sport. Eu falei, tipo, não, o esporte mesmo pode morrer amanhã. Eu vou continuar correndo nas trilhas. Eu tinha essa ideia, sabe? Mas eu acho que, para mim, um grande chave que mudou coisas para mim foi... Eu cheguei no fim do poço, nessa ideia, porque eu sempre estava buscando, tipo, limites. Tipo, sozinho, até, provas foi um jeito de experimentar isso. E eu cheguei num limite, onde eu esqueci por quê. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tô acordando 5 horas da manhã para correr na escuridão. Eu nem tava gostando de ver o sol nascer, sabe? Eu fiz umas provas grandes, eu fui tipo, eu desisti. E depois, quando eu desisti, depois de uns meses, eu fui tipo, nossa, primeiro eu tenho que correr, é uma coisa de saúde mental. Eu não tenho capacidade de funcionar. Eu quero ouvir sua opinião com isso, com arte, tipo, criatividade, quando você vai ligando com correr, você sente, tipo, uma coisa diferente. Quando você tira correr, essa inspiração... Parece que fica meio sem cor as coisas, né? Sem brilho. Eu gostei disso, sem brilho. Mas, então, a grande volta para mim foi essa coisa que eu não dei o valor para isso antes. Foi isso, a comunidade. E com o tempo eu vi, tipo... O que eu tinha que fazer na minha cabeça foi separar essa ideia de correr nas trilhas. É uma coisa de amor, de paixão, que, bem honesto, eu tenho épocas da vida, a única coisa que faz sentido para mim é aqueles momentos quando você está sozinho na trilha, é uma coisa de verdade. É isso e, tipo, colocar a sua cabeça embaixo de uma cachoeira. As duas coisas você pode... o Roger, eu acho que outros também, você pode repetir isso e essa todo receita dia que, vai... Tipo, isso, né? Não vai dar errado, né? Exatamente. E eu tinha que separar, se tem isso e se tem o esporte. Eu tenho no lado de mim, Roger, eu adoro esporte, qualquer esporte. Eu adoro ligar a televisão e a Olimpíada está rolando. É um esporte que você nunca viu na sua vida. É tipo, o que é isso? Mas você sabe quando um atleta é um atleta de bom, tipo, usando o corpo de um jeito bom. Eu acho que é uma coisa muito lindo. E adoro esporte. E
mas tem esse lado com esporte, dinheiro, muito, nada contra lycra, mas lycra vira um símbolo para mim, tipo, muito lycra, muita, esse lado de coisa que Muita facilmente, cor, né? Muita... facilmente vai estragando essa base de paixão, essa base de amor. Então, para mim, separar isso, mas que eu vi foi eu quero mais pessoas têm essa mesma vivência que eu tinha aqueles anos quando eu estava sozinho, correndo, buscando alguma coisa e achando. Não só buscando, eu estava achando alguma coisa. E hoje em dia eu quero mais pessoas para achar isso. Eu estou vendo o esporte correr nas trilhas, que é um esporte muito, muito lindo. Tem problemas, sim, mas é um jeito para muitas pessoas entrar. E eu acho que eu ajo como um cara que vai fazendo competições e tudo assim, eu posso contribuir na jornada dessas pessoas. E, tipo, eu sou um pouquinho, um pouquinho de direção. Tipo, ei, você tá fazendo assim, talvez assim é melhor. Ou não, você não tem que ter essa cabeça toda de equipamento e tudo assim. Vamos afastar essa ideia, vamos correr pelado um pouquinho, né? Isso é melhor, né? Então, para mim, né, tipo, hoje em dia tá mais disso. Eu tinha aqueles anos de solo bem sozinho nas trilhas e hoje eu quero compartilhar mais nas trilhas. Então, eu não sei quanto disso você viu, porque você estava me seguindo quando a Havaratis começou. Cara, nossa... Aquele vídeo, aquela entrevista de 2016, eu tenho salvo até hoje, cara. É impactante ali o que você fala naquela entrevista. Acho que foi depois de uma prova de 100K que você ganhou com as Havaiarates. E aí o cara lá, você lá em transe, assim, depois da prova, e o cara fazendo perguntas e você falando umas coisas, assim, muito bonitas, né? Tipo, não, você tem que fazer o que te move mesmo e tal. E, cara, quando eu assisti aquele vídeo, eu falei, caraca, bicho, é isso, tipo, esse gringo é isso, de onde saiu esse cara, tipo, falando tanta coisa maneira, tipo, correndo de Havaiana, tá ligado? Porra, pra mim foi uma virada de chave mesmo, assim, aquela entrevista. Até hoje eu ainda compartilho com umas pessoas, sabe? Que coisa, cara. Que coisa. Essa coisa, eu acho que eu não tinha a mínima ideia. Eu vi que o vídeo cresceu muito. Na verdade, nessa época, eu acho que foi Facebook, né? Eu nem tinha nem tinha meu próprio nome no meu Facebook nessa época. E eu fui tipo, não, eu vou colocar meu próprio nome no Facebook. Eu vi, nossa, que legal, tantas pessoas. Mas eu acho que eu não entendi nessa época. Foi anos depois eu entendi, tipo, nossa, isso foi uma coisa para outras pessoas. Eu estava tão sozinho, tão no meu próprio mundo, que eu não vi que estava rolando no mundo dos outros. E graças a Deus, hoje eu acho que estou um pouquinho mais consciente com isso. É tipo, eu quero o mundo dos outros ter um impacto em mim também. Então, essa troca de ideia, eu acho que eu estou pronto para isso agora, sabe? Então, e como se sabe bem, durante o processo, eu quero entender um pouquinho melhor com você o processo de fazer. Você falou um pouquinho esse processo do arte, mas como você vai vendo coisas parecidas, tipo, no processo de treinar para uma prova, treinar para o BR-135 e criando uma coisa tipo o Tempo 2? Você vai vendo tipo coisas parecidas entre esses dois processos? Cara, eu acho que em certos momentos sim, né? Porque, querendo ou não, o veículo é sempre a corrida, né? Então, acaba que, de certa maneira, acho que a inspiração para fazer um filme como esse veio correndo e foi construído com energia de corrida, né? Porque você sai para correr, tem um insight, você sai para correr, vê um lugar diferente, pensa, pô, acho que vai ser aqui, acho que vai ser ali. E quando a gente pensa numa prova de, sei lá, 58 horas, que foi o quanto eu demorei para concluir, é também totalmente, é tudo forjado à base de corrida, né? Porque, bicho, pra você se colocar no lugar de, cara, eu tô pronto para fazer uma prova de 58 horas.
tu tem que ter corrido muito, né, para poder se achar pronto para aquilo. Então, eu acredito que o ponto em comum seja a corrida, né? É, mas não sei, eu não sei se eu posso dizer que eu levo um pouco de criatividade quando eu estou indo para uma prova e um pouco da prova quando eu estou fazendo alguma coisa de mais criativa, sabe? Mas eu acredito que talvez a criatividade entre numa preparação de prova ali, talvez, sei lá, visualizando as rotas. Eu gosto muito de viajar nas rotas, sabe? Tipo, sei lá, ir por caminhos que as pessoas não costumam ir, ou por ladeiras que as pessoas não costumam pegar, sabe? Eu acho que talvez nesse lugar funcione, sabe? Se encontre a criatividade. Legal. Eu acho que uma vez eu vi um cara, é um artista, ele tá falando, tipo, o processo para ele. Foi tipo, você começa, tipo, muito animado, eu vou criar uma coisa linda, você vai saindo com toda a energia, tipo, vamos lá. E você chega tipo, um pouquinho no caminho, tipo, ok, tá indo, tô indo. Você chega na metade, tipo, o que eu tô fazendo? Você chega no, tipo, tipo, mais do que metade, tipo, porra, o que eu tô fazendo? Por que eu comecei isso? E depois você chega no fim e tipo, eu acabei. Não tava que eu tava planejando, mas eu acabei. E depois, umas semanas depois, tipo, o que eu vou fazer próximo? Eu tipo, nossa, isso é igual, tipo, uma ultra para mim, né? Tipo, você vai largando com tanta energia, tanta alegria, mas chega aquele momento, tipo, pô, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? E você chega no fim, tipo, não, eu acabei. Não foi lindo, mas eu acabei. Exatamente, né? Você fica meio confuso, né? Você não sabe direito, tipo, o que tá acontecendo, né? Eu acho que nunca, e eu acho que tem em comum também que nunca é como a gente imagina, né? Às vezes a gente tá com uma coisa na cabeça e sempre o resultado final é muito diferente, né? É que é uma coisa linda também, porque é uma coisa que eu aprendi com o tempo, essa coisa de dar espaço para coisas acontecer. E eu acho que é uma coisa, como nós dois, eu acho que todo mundo ouvindo, tomara que eles entendem que não, corrida, esporte pode ligar com tudo na vida. E como eu sempre falo, tipo, Ultra é minha grande professora. E uma grande coisa que Ultra me ensinou foi, tipo, dar espaço. Dar espaço para coisas acontecer. Porque, tipo, eu acho que então, numa prova, se você entra com uma cabeça bem apertada, tipo, meu plano é isso e só vou fazer isso, você vai quebrar. É tipo, numa ultra de. É, Talvez você vai sobreviver um 10 km, talvez meia maratona, mas chegar na maratona ou mais, isso nunca vai acontecer. Nunca vai seguir seu sim. plano A o tempo inteiro. Você tem que dar espaço para coisas acontecer. E e eu aplicando isso na minha dia a dia, dá espaço para mim mesmo. Tipo, eu não consigo controlar tudo. E dá espaço para outras pessoas também. Dá espaço para alguém, ao invés de chegar, tipo, eu sei que ele vai falar, eu sei como essa situação vai acontecer. Não, dá espaço. Dá permissão para pessoas fazer coisas que vai me dar uma surpresa. Porque isso faz parte da alegria, né? Exatamente, né? O imprevisível, né? Tipo, cara, que chato seria, né? Se as coisas saíssem sempre como a gente planeja, sempre como a gente imagina, né? Eu acho que acho que é isso, né? Quando a gente embarca numa ultra, a gente precisa muito ter essa mente, né? De, cara, vai dar errado alguma coisa e a gente vou ter que lidar com aquilo, vou ter que contornar a situação e continuar seguindo em frente, porque é o natural, né? Acontece, não tem como fugir. Eu acho que é o que vai acontecer mesmo, né? Alô, tá ok aí. Ei, Alô? ei, Foi? alô, tá ok aí. É isso, e eu acho que, então, eu quero entender um pouquinho sua evolução, tipo, desde, tipo, com 15 anos,
Uma coisa que eu, tipo, antes disso, que mudou? Você falou, tipo, mudou sua percepção de mudar seu corpo, essa coisa existe, correr, que pode ser uma coisa espiritual, transportar seu corpo, mas como você estava antes disso e depois disso? Te deu uma coisa diferente na vida não sei, você falou que você tinha não quero falar problema, mas você tinha mais peso. Aham. Para um menino de 15 anos, fica em cima de peso, pode ser uma coisa grande na vida, porque pessoas vão te vendo de um jeito diferente, vai te vendo si mesmo, assim, seu perspectivo de si mesmo. Então, mudou coisas depois essa vivência com 15 anos. Então, o que aconteceu depois foi com. Eu continuei assim, tipo, eu descobri esse potencial que eu tinha, né? Eu falei, caraca, que incrível. Hoje em dia eu chamo isso de ultramaratona, né? Mas na época eu não sabia direito como nomear aquilo, né? Tipo, essa grande força que eu tinha dentro de mim. Eu falei, caraca, como assim? Eu não sabia que eu era capaz disso, né? E aí, mas logo depois eu esqueci, assim. Só que quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos de idade foi quando eu comecei a correr de fato. Eu continuei acima do peso, assim, mais ou menos de 15 até uns 17, 18. E aí eu comecei a correr justamente para poder ter mais fôlego para fazer trilhas, sabe? Porque até então meu foco era caminhada em trilhas, sabe? Com mochilão e tudo mais, trekking, né? E aí eu comecei a dar uns trotinhos justamente para poder ter um ritmo melhor para fazer as trilhas no final de semana, sabe? Só que aí a corrida começou, tipo, no início era aquela coisa, né? Sei lá, você corre 10 minutos, fica exausto, mas a sensação que vem depois é um negócio assim, parece, sei lá, que você usou uma droga, né? O negócio é uma sensação indescritível, né? E aí eu comecei a buscar essa sensação cada vez mais, né? Eu ficava nesse lugar e aí com isso rapidamente meu corpo mudou. E aí eu comecei também, pouco tempo depois eu conheci o veganismo, né? Eu já era vegetariano, mas eu nunca tinha ouvido falar no veganismo e aí eu acabei descobrindo e achei muito incrível viver sem nenhuma exploração animal, né? Ou tentar pelo menos o mínimo possível e principalmente não consumir nada, né? Não colocar nada para dentro do corpo que venha de origem animal. E aí isso para mim foi muito revolucionário também. E aí eu comecei a, sei lá, descobrir uns caras que corriam e eram veganos, né? Tipo Scott Jurek, os caras mais das antigas, assim, que, sei lá, estavam quebrando recordes e, tipo, eram plant-based, né, veganos e militantes e tudo mais. E aí você já tem aquele respaldo, né? Tipo, pô, que legal, vou experimentar também. E aí comecei nesse caminho, e aí o corpo vai mudando. Você já vê a recuperação muscular, tipo, outra coisa, né? Você fala, caraca, como assim? Semana passada eu comia derivados e minha recuperação muscular era uma. Agora eu tô comendo coisas mais naturais, mais leves, mais limpas e minha recuperação muscular, tipo, mudou assim completamente. Tipo, parece que os treinos não me machucavam tanto, sabe? E aí, nesse processo, em 2017, eu corri minha primeira ultramaratona, assim. E, pra minha surpresa, assim, tipo, peguei um pódio na categoria, assim, tipo, nunca tinha me destacado em nada, né, assim, tipo, de pódio, de colocação. Mas o mais interessante pra mim naquela prova foi como eu me senti, né? Porque eu terminei a prova, tipo, querendo correr mais. Era uma prova de 55 quilômetros aqui no interior do Rio de Janeiro, que ligava a cidade de Teresópolis até Itaipava, na Serra. Essa prova acabou, o nome era Desafio dos Vagões, não acontece mais. Mas na ocasião eu fiquei tão, assim, eu fiquei tão, como eu posso dizer, deslumbrado mesmo com a potência de correr tipo 50K, que eu falei, caraca, eu nasci pra fazer isso, sabe? E aí daí pra frente eu comecei a correr, tipo, ultras de montanha, né? Fui procurando provas assim e vivências também, né? Às vezes eu vou pro Caminho da Fé, fico uns dias lá sozinho também, tipo, caminhando, sabe, trotando, enfim. Já cheguei a passar uma semana lá
já fiz quase de ponta a ponta todo o caminho, mas enfim, normalmente eu escolho alguns trechos para passar 3, 4 dias experienciando um pouco essa solitude, né? Estar ali no caminho e encarando longos dias. Eu gosto bastante dessa coisa também. Cara, muito legal essa evolução. E posso, tipo, com o filme, que é os planos com o Tempo 2 agora? Tá indo em frente? Você apareceu no Combotas, né? O Combotas tem o pátio, o Film Festival aí. E como vai ser os planos com o filme agora? Então, no final do ano passado, a gente participou do Banff, lá no Canadá, e do Kendall, no Reino Unido. A gente ganhou os dois na categoria, tipo, foi um sucesso. E aí fiquei bem feliz por isso, né? Eu e o pessoal e tudo mais. E aí, agora em abril, vai ter um festival lá no Colorado, lá em Boulder. E em julho vai ter uma estreia, tipo, num evento da Black Diamond, sabe? E aí vai ter uma estreia no YouTube, aí, tipo, vou poder liberar para todo mundo o link e tudo mais. Porque o que acontece? Quando a gente está dentro de festivais, o filme não pode ser público. Então, por isso que ainda não está no YouTube, ainda não está disponível. O filme precisa ser exclusivo para participar dos festivais. E aí, como os últimos festivais são agora em abril e julho, então, tipo, em julho vai vir a público o filme. E se tudo der certo, eu vou estar lá também nessa premiere em julho. Tô trabalhando aí para conseguir resolver todas as questões burocráticas para estar lá. E aí o plano é esse. Eu quero fazer, estou viabilizando também uma premiere aqui no Rio. Estou buscando aí ferramentas para poder viabilizar uma premiere aqui no Rio, que eu quero muito trazer, né? Tipo, mostrar para Santa Teresa, para as pessoas do bairro, para as pessoas da comunidade local, assim, tipo, o trabalho legal que eu fiz, né? Tipo, levando o nosso bairro para uma outra esfera, né? Pra um esporte que, tipo, para muitas pessoas às vezes não conecta, né? Com um meio um pouco mais urbano, mas como você viu no filme, a gente consegue fazer essa conexão de maneira tão sutil assim e natural, né? E o Kyle tem planos de voltar para o Brasil? Cara, tem sim. Ele quer voltar no inverno, né? No nosso inverno, para poder curtir umas trilhas, né? De repente até fazer uma prova. A gente estava até falando Uma de Boi prova? Uma Preto. prova? Não, não, Kyle não pode fazer Pois uma é, uma prova, não. prova. Ela tem que, fala A que a gente- gente tem FKTs aqui, mas é FKTs Pois mais é, longo. sim, a gente estava até falando de Boi Preto e tudo mais. Ele tá bem animado para voltar, eu também, para receber ele aqui, tipo, no inverno, poder fazer uma travessia Petrópolis-Teresópolis, né? Poder mostrar mais nossas trilhas para ele, né? Nossas montanhas. O mundo pequeno é tipo o Johnny Luna Lima, ele estava aqui para Indômiti. Ele mora em Boulder também. Ele é Brasil Legal. americano. Você sabe, ele é um amigo, grande amigo de Kyle. Que Então, legal. a gente tem que fazer uma prova com Johnny e Kyle aí, tipo, participando aqui no Pois é. Brasil. Um som brutão, quem sabe, né? É isso, cara. E Pô, tomara que eu acho que eu vou divulgar esse episódio quando a gente está mais em frente com nossos planos, mas tem coisa no ar. sim. Eu vou dar o espaço aqui, eu vou entrar aqui, tipo, espaço, Roger entrando, divulgando notícia sobre o Festival São Brutão, onde Pois vai dar é. um chance para pessoas ver esse filme, ligado com uma FKT também, né? Então, esse evento tem tudo a ver com Kyle aí. Mas tomara Pois é. que a gente vai ter a oportunidade de compartilhar a música e trilhas juntos lá em São Bartolomeu, cara. Tô animado com isso. Sim, sim, tô bem animado também com essa possibilidade aí. Vai ser muito incrível estar finalmente conhecendo São Bartolomeu, né? As trilhas aí da região. E, pô, tá com o Roger, né? O cara que conhece tudo da região. Vai ser demais conhecer os músicos também.
E tem uma galera bem animado para esse festival. Eu estava falando com eles ontem e eu estava explicando a situação. Ele está animado de te conhecer também. Então, tem a galera de Pô, que correr demais. e a galera de música te esperando. Demais, demais. Tô animado pra essa vivência. Cara, essa vivência vai ser spiritual running mesmo. Então, a gente Pô, pode imagino, acabar cara. lugar. Vai ser bom demais, cara. Vai ser bom demais. Cara, muito obrigado. Foi bom demais viajar com você no outro lado. Você virou coisas minhas. Eu fiquei falando aí, nossa, eu sempre falo quando tem episódio quando eu tô falando demais, significa eu tava mal preparado, mas você Aham. fez uma boa comigo. Você virou coisa comigo aí, mas, cara, foi bom demais viajar com você no outro lado. Pois é, Roger, eu também gostei bastante aí, finalmente, fazer esse episódio, pô, poder partilhar um pouco das vivências, né, um pouco do que eu venho fazendo da corrida nesses anos aí. E, poxa, mais do que isso, né, tentar mostrar um pouco para as pessoas que existem outras perspectivas dentro do esporte, dentro da corrida, né, que a corrida pode ser uma ferramenta que, às vezes, por uma coisa que elas nem imaginam, né, às vezes, tipo, cara, uma atitude de, sei lá, dar um trotinho, de sair lá 2, 3 vezes na semana para dar um trotinho depois do trabalho, às vezes pode reverberar em coisas tão positivas, né, na vida da pessoa. Eu acho que é aquele negócio, né? O negócio é botar o tênis, botar o chinelo e experimentar, sabe? Tipo, sair pra experimentar mesmo. E se não gostar, tá tudo certo também. O que vale é realmente experimentar e estar aberto pra sentir, né? Muito bom, cara. Amém e aleluia. Falou, irmão. E aí